Vejam, meus caros, vocês todos sabem que tramita no Congresso um projeto para o novo Código. Inclusive, o evento todo, me parece, que é pautado nesse projeto. Vocês estão aqui com a participação de membros da comissão que fez o projeto originário, que vão falar as impressões que eles tiveram, as ideias que eles tiveram. Vocês sabem que o projeto passou por um substitutivo feito pelo senador Walter Pereira, que mudou bastante o projeto. O projeto originário ele está bem diferente, por incrível que pareça, e ficou melhor, eu acho, ficou melhor. O substitutivo do senador Walter Pereira já melhorou bastante, mas o projeto ainda precisa ser muito aperfeiçoado. E não é por acaso. Vejam que a ideia de fazer o projeto foi uma ideia que nasceu no final de 2009, mais ou menos outubro de 2009. Quer dizer, entre outubro de 2009 e maio de 2010, se fez um projeto da mais importante lei civil do Brasil. Vejam, mais importante lei civil do Brasil. Digo isso sem medo nenhum de errar. É uma lei civil que se aplica a todas as relações não penais, todas as relações não penais, tributárias, administrativas, de família, consumeristas, trabalhistas, mais, portanto, do que o Código Civil. Então, a mais importante lei civil do Brasil, ou pelo menos a mais impactante, importante no sentido de impactar, foi feita em 6 meses. 6 meses. E não quaisquer 6 meses, né? Porque, vejam, há uma diferença muito grande de ser de maio a novembro e de ser novembro a maio. Eu não sei se vocês concordam comigo. Há uma diferença muito grande no Brasil. Se estivesse na Europa, talvez o raciocínio fosse diferente. Então, não são quaisquer 6 meses. É claro que o projeto nasceria com alguns problemas, por absoluta falta de reflexão. E não porque os membros da comissão não pensaram sobre isso. Claro que pensaram, só que é preciso de tempo para pensar. Pensar leva tempo. Pensar incomoda. Pensar dói em alguns momentos. Então você tem que parar para refletir. E só o diálogo é uma enzima da reflexão. Dialogando você consegue ir onde você não conseguiria ir sozinho. E não houve muito tempo para diálogo. Não sei por que cargas d'água, isso eu realmente não sei. Os historiadores do futuro vão investigar. Por que a pressa? Não consegui entender o motivo da pressa. Com certeza há razão, mas eu não sei qual é o motivo para um projeto como esse entrar no Congresso em junho, ou no Senado em junho, e ser aprovado em dezembro. Não há como você refletir sobre isso. Não há como. Não há como. E olhe que eu venho falando e lendo esse projeto todo dia. Todo dia eu dou uma lidinha, um artigo, para ver se eu me intero. E lá se vão alguns meses, né? Lá se vão 14 meses que o projeto foi apresentado. E eu não consegui me inteirar, não consegui refletir. Todo dia eu chego, tenho uma ideia nova, todo dia aparece uma reflexão nova. Então, eventos como esse são muito bons, porque a gente pode ouvir a comunidade de não processualistas, né, mas de operadores que usam o processo, não são processualistas, mas usam o processo, enfrentam os problemas e trazem as suas contribuições para que a gente possa aperfeiçoar esse projeto. Eu não me preocupo nesse primeiro momento, e eu tenho evitado dirigir as minhas palestras sobre o assunto dessa maneira, eu não me preocupo em ficar discutindo propostas de regras novas. Mudou o prazo da rescisória de 2 anos para 1 ano. Acabou com o agravo de instrumento. Acrescentaram lá uma hipótese nova de impenhorabilidade. Essas regras são regras simples. Simples demais. Você lê, você sabe do que se trata. Não precisa de um evento como esse, numa tarde como essa, para ficar discutindo essas propostas, até porque são só propostas. Podem no Congresso Nacional, até hoje de manhã eu vi, só para vocês perceberem como são as coisas. Tem um dispositivo do CPC que diz assim, a quantia de 40 salários mínimos depositados em poupança é impenhorável. Todos conhecem essa regra. Sabe o que tem na proposta? Mudar para 30. Quer dizer, veja, daqui a pouco ele lá propõe 25, ou 55, 73. Quer dizer, isso é loteria. Não adianta a gente ficar discutindo aqui, se vai, por que agora vai virar 30 salários mínimos, não mais 40? Isso é uma opção
que vai ser discutido no Congresso, e não vale a pena a gente discutir esse tipo de coisa num evento como esse. Então, eu me propus a falar sobre aquilo que eu chamo de metodologia do novo Código. Ou seja, premissas teóricas de que partiu a comissão de juristas e que o senador Walter Pereira encampou para a elaboração do projeto. Esse projeto parte de várias premissas. E a disseminação delas, a propagação delas, o debate sobre elas é que me parece mais oportuno. Por quê? Se nós não nos prepararmos metodologicamente para compreender o novo Código, ele será muito mal aplicado e, sendo mal aplicado, os fins para os quais ele se destina, que era a duração razoável do processo e a efetividade, talvez não sejam alcançados. Então, vejam bem, vamos partir da seguinte premissa. Esse código foi um código escrito por processualistas, por juristas do nosso tempo. Como são juristas do nosso tempo, eles escreveram, ou se predispuseram a escrever, um texto normativo de acordo com a forma de pensar o direito do nosso tempo. Então, não adianta a gente querer interpretar esse projeto como se fosse uma nova escrita do Código de 73. Isso é um código para servir a um outro tipo de mentalidade jurídica. Isso é uma premissa que eu reputo indispensável. E o que eu chamo de nova mentalidade jurídica ou nova forma de pensar o direito? Você sabe que nos últimos 50 anos, a teoria do direito ela passou por profundas transformações. Profundas. Eu falo dos últimos 50 por uma questão até psicanalítica. Eu não quero me sentir tão mal. Porque, na verdade, embora seja nos últimos 50 no mundo, no Brasil isso tem no máximo 20 anos. No máximo 20 anos. Mas, no mundo, assim, pensando no mundo do civil law, no mundo romano-germânico, que é aquele que com o qual a gente costuma se relacionar, a ciência jurídica passou por profundas transformações que impactaram aqui no Brasil. Algumas delas, só para vocês terem uma noção. Hoje me parece clara a distinção entre texto e norma. Texto normativo é uma coisa, norma jurídica é outra. Não se confunde mais a norma com o texto. Quer dizer, a norma, hoje se percebe, isso me parece que é uma unanimidade a respeito do assunto, a norma é o resultado da interpretação de um texto. E não o texto. Não, quer dizer, você não interpreta o texto. Ou melhor, você não interpreta a norma, você interpreta o texto para dele extrair uma norma. E é por isso que o mesmo texto normativo gera decisões, às vezes, contraditórias. Quer dizer, um juiz decide uma coisa, o outro juiz decide outra, com base no mesmo texto normativo. Por quê? Porque a norma não é o texto, a norma é o que se interpreta dele. Essa revolução no pensamento da hermenêutica muda completamente a forma de a gente compreender as coisas. Outra mudança dos últimos 50 anos, que hoje é uma banalidade, é a consagração dos chamados, princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou regras da proporcionalidade e da razoabilidade, ou postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. O pessoal está discutindo ainda que tipo de norma é essa. Se é princípio, se é regra ou se é postulado, como prega, inclusive, o nosso querido Humberto Ávila, aqui do Rio Grande. Pouco importa, há uma norma que impõe opções proporcionais e razoáveis. Essa norma, ou esse postulado, princípio ou regra, ele se consagrou nos últimos 50 anos. Hoje, me parece que nenhum de vocês aqui discute que existe o princípio da proporcionalidade, existe o princípio da razoabilidade e que eles atuam diretamente na hora de aplicar o direito. Isso é uma mudança significativa. O professor Calmon, por exemplo, Calmon de Passo, um grande mestre baiano, que muitos de vocês devem ter conhecido, pelo menos de palestra, odiava o princípio da proporcionalidade, odiava o princípio da razoabilidade. Ele achava isso um horror. Um horror. Por quê? Porque ele é de um tempo em que não se falava disso. E ele acha um perigo permitir que o juiz decida com base em critérios razoáveis, em critérios proporcionais. Dentre essas mudanças do pensamento jurídico, duas, eu já citei duas, mas outras duas impactaram diretamente o projeto, que partiram dessas duas que eu vou mencionar agora para elaborar todo o contexto, todo o conjunto de normas.
Primeira dessas outras duas, que eu vou começar a falar agora, é a circunstância de que princípio é norma. Princípio é norma, e o código parte deste pressuposto. O CPC, o projeto que está no Congresso, parte do pressuposto de que princípio é norma. E isso não é pouca coisa, não é pouca coisa. Eu sei que muitos de vocês, ou quase todos, sabem que princípio é norma, ou pelo menos acreditam nisso, defendem isso. Mas a gente tem pouca prática com a força normativa dos princípios. E essa pouca prática nos leva a muitas incompreensões, nos leva, às vezes, a decisões que parecem despropositadas. Por quê? Porque falta motivação suficiente para a aplicação de um princípio. Então, vejam se isso já acontece com vocês de alguma maneira. Pelo menos com meus alunos acontece. Então, vou tentar universalizar esses episódios da minha vida acadêmica. Tem aluno que chega para mim e diz assim: Fred, princípio é toda norma importante, não é? Se a norma é importante, ela é um princípio. Não é isso? Veja, depende do ponto de vista, depende de como você encara. Há princípios importantes, mas há normas importantes que não são princípio. Por exemplo, toda decisão judicial tem de ser motivada. É uma norma importantíssima, prevista inclusive na Constituição. Não é um princípio, é uma regra. É uma regra. Proíbe-se prova ilícita. Não é um princípio, é uma regra, e é importantíssimo. Então, vamos acabar com essa história de que princípio, se a norma é importante, é um princípio. Quer dizer, é princípio porque é a base de tudo. Eu tenho um verdadeiro horror quando o aluno chega e diz para mim isso. Por que isso é um princípio? Ah, professor, porque é a base de tudo. Que é o princípio, tá? Vem antes, assim, vem. Ele dá o suporte. O princípio não é isso. O princípio é um tipo de norma que exerce um tipo de função. Pode ser importante, e normalmente é. Mas não é porque é importante que é princípio. Segundo, será que sempre quando houver colisão entre princípio e regra, prevalece o princípio? Será que o princípio é sempre uma norma que prepondera diante de uma regra que, porventura, o contrarie? Me parece que não, não necessariamente. Você pode, tranquilamente, aplicar uma regra em detrimento de um princípio. Se estiver no mesmo patamar, inclusive normativo, a regra, e aqui regra em outro sentido, né? A regra é que a regra prevaleça. Porque se estão no mesmo patamar normativo, a regra já é uma opção que o legislador deu à solução daquele problema. Então já houve uma pré-valoração legislativa para resolver aquele problema ao definir a regra. É claro que você pode até afastar a regra, mas para afastar a regra vai ter que dizer que ela é irrazoável, vai ter que dizer que ela é desproporcional naquele caso. Tem gente que também acha que toda norma constitucional é um princípio. Isso também é outro equívoco. Assim como é equívoco dizer que a Constituição ela é essencialmente principiológica. Há dois equívocos aí. Primeiro, que a nossa Constituição é basicamente uma Constituição de regras. Basicamente, leiam, tem lá vários artigos, podem contar, vai dar muito mais regra do que princípio. Agora, tem muitos princípios, claro. Então, há normas constitucionais que não são principiológicas. Há normas constitucionais que não são principiológicas. E não é porque está na Constituição que é princípio. São várias incompreensões que parecem pueris, mas impactam bastante na aplicação dos princípios no dia a dia. O projeto parte do pressuposto de que você, juiz, você, advogado, você mesmo do Ministério Público, sabe disso tudo. Sabe identificar um princípio, sabe argumentar para aplicar um princípio. E veja, argumentar para aplicar um princípio é muito diferente de argumentar para aplicar uma regra. Uma sentença que se baseia numa regra é uma sentença cuja fundamentação é bem simples, bem singela. Vai fundamentar, mas vai acabar sendo uma fundamentação muito tranquila. Para aplicar um princípio, não. Porque como o princípio não estabelece a conduta, não aponta qual é exatamente a conduta devida, você vai ter que argumentar que aquela conduta é devida de acordo com aquele princípio. E para isso, exige um certo repertório argumentativo, para o qual muitos de nós, eu vou falar muitos de nós, apenas para preservar aqueles que não foram. Muitos de nós não foram preparados. Quer dizer, eu não fui, por exemplo. E fiz um bom curso de Direito, uma boa escola, e há 13 anos. Em fevereiro eu completo 14 anos de formado.